A gente falou na semana passada. Nós aprendemos a ler gráfico e construir gráfico. Aprendemos a lei da formação. Aprendemos os nomes e as classificações de função. Vocês lembram mais ou menos disso? Como que está isso na cabeça de vocês? Então, vamos lá. Sim, chegamos a lembrar sim, mas depois disso eu não peguei mais nada para ver. Entendi. Não tem problema. Aqui a gente vai relembrar e, e aprender melhor a lidar com essas coisas. Olha essa primeira questão aí. Ele nos dá aqui alguns valores. Então, vou ler, vamos ver esses valores. Uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita é R$ 40 e o valor da realização por hora da realização do serviço é R$ 20. Vamos lá. Função, nós temos aquilo que a gente chama de lei da formação, que é a seguinte: f de x é igual a x mais b. Esse A, ele tem um nome. A gente chama ele de coeficiente angular. E o nosso B, o nome dele é coeficiente linear. Por que esses nomes? O nosso A, ele que vai falar no nosso gráfico, que é o gráfico, se meu gráfico ele vai ser mais deitado ou se ele vai ser mais em pé. É o A que vai ditar isso. E por que o B é linear? Porque ele só vai trabalhar, em vez de mexer no ângulo, ele vai mexer na linha dele. Então, se ele vai ser mais para baixo ou mais para cima. Ele só mexe nisso. Se minha reta está mais para baixo ou mais para cima. Vamos lá. O valor que altera é o A. Então, esse aqui, ele é o valor que varia. E o valor que é fixo, a gente chama de B. Vamos lá. No nosso texto aqui, qual deles é o valor fixo que eu vou pagar? Independente se o cara ficar 1 hora ou se ele fica 10 horas para realizar. Qual que é o valor fixo? O valor fixo é o valor da visita. Então ele cobra R$ 40 para ir. Não importa se ele vai ficar 1 hora, 2 horas ou três. Esse é o valor da visita. Então ele é o valor fixo. Quem que é o valor fixo? É o meu B. Esse cara aqui é o B. Qual o valor que varia? O valor que varia é o valor da hora. Por quê? Se ele ficar 1 hora, você paga R$ 20. Mas se ele ficar 2 horas, você vai pagar 40. Ou seja, o valor que eu vou pagar, ele vai variar. Então, esse cara que varia é o A. Então, como que vai ficar? Vai ficar. O valor a ser pago é P. Então, fica P é igual 20 vezes as horas, que é H, mais o valor de B, que é 40. 20H mais 40. Ou ao contrário, 40 mais 20H. Essa primeira, só para a gente aquecer, relembrar o que a gente foi, o que foi falado na última aula. Tranquilo? Então, vamos, vamos lá. Vocês conseguem ler essa daí e me dizer qual o valor que varia e qual que é o valor que é fixo?
Primeiro o valor que varia e o valor que é fixo. Qual que seria o valor fixo aí? 4,60. 4,60, isso aí. É o que a gente chama de bandeirada. É o valor que, independente se você vai andar muito ou andar pouco, esse é o valor fixo. Então, esse aqui é o coeficiente A ou o coeficiente B? O valor fixo é o coeficiente B. Quilômetro rodado é o coeficiente, então, aqui é o coeficiente A. Como que vai ficar a nossa função? Nossa função vai ficar f de x igual a ax, 0,96x, mais 460, mais b. O que ele quer saber, o que ele está perguntando? A distância percorrida. A distância percorrida é o meu x. Quantos quilômetros ele andou? Para a gente descobrir a distância percorrida, o que a gente faz? A gente vai jogar esse 19, que é o valor que ele pagou, no lugar de f de x. Então vai ficar o seguinte: 19 é igual a 0,96x mais 4,60. Tentem fazer aí e me digam quanto vocês acham. Letra C. Para ser, vamos fazer. Então, esse 4,60 passa para o outro lado. 19 menos 4,60. Isso é igual a 0,96x, que vai dar para gente a 14,4, 0,96x. X é igual a 14,4 dividido por 0,96. Isso aqui é igual a 15. Questão 3. Uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. Cada dia que se passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Assim, é possível descrever essa situação como a função do primeiro grau, em que a altura está em função dos dias cuja lei de formação é qual que é o valor fixo e qual que é o valor variável nessa questão. Simples, né?
Então, o valor inicial, o valor fixo, aquele que não muda, 20, e ele muda 2,5 centímetros, ele vai aumentando 2,5 centímetros. Então, vai ficar aqui, H de D é igual a 2,5 D mais 20. Estão quatro. Um fazendeiro resolveu investir em uma colheitadeira para facilitar o serviço na plantação. Sabendo que o valor pago foi de 300 mil no ano da compra, é bastante comum que máquinas desse porte percam seu valor ao decorrer dos anos. Supondo que a taxa de depreciação dessa máquina é de 22 mil por ano. Devido ao seu constante uso, podemos afirmar que o valor da colheitadeira ao final de 7 anos será de. Isso aqui é muito simples. Mas como ficaria a nossa função dessa colheitadeira aí? Então, o gráfico dela ficaria assim, ó. Valor, tempo. Começou com 300 e após 7 anos, qual vai ser o valor dela? Que Y, né? Isso aqui seria a nossa função. Desenho da nossa função. Aqui é um pouco diferente. Qual que é a ideia desse aqui? O valor inicial era de 300, então ele vai ser o valor fixo. Só que em vez de aumentar, é o contrário. Ele diminui 22 mil por ano. Então vai ficar o seguinte: f de x é igual a 300 mil, que é o valor da minha colheitadeira, menos 22 mil x, porque é 22 mil por ano. Para a gente saber a resposta, é só jogar aqui o 7. Ó, f de 7 é igual a 300 mil menos 7 vezes 22 mil. Perdão, tá errado aqui. Então, o valor aqui em 7, 146 mil. Então, como que monta? Fixo, como é que é depreciado? Cadê aqui? Essa palavra aqui é importante. Percam seu valor. Taxa. Quando fala taxa também, a gente tem que lembrar do A. Então, taxa A. Mais uma aí. Vejam aí quanto vocês acham. Hoje vai ser só isso, gente. Hoje a gente vai resolver. Tem 25 exercícios aqui. Então, hoje o dia vai ser realmente a gente resolver exercícios para poder treinar esse conteúdo.
Então, isso daí dá o que pra gente? Ele fala que o uso de aplicativos para realizar viagens é cada vez mais comum. Suponha que para calcular o valor da viagem de um aplicativo, há um custo fixo mais um total de 1,40 por quilômetro rodado. Sabendo que o cliente pagou 15,60 e rodou 8 quilômetros. Olha só como agora as informações foram diferentes. Ele nos deu o A, nos deu o X e nos deu o F de X. Só que ele não nos deu um valor fixo, ou seja, faltou o B. Então vamos montar. Como que é? F de X igual a X mais B. 15,60 é igual a 1,40 vezes 8 mais B. 1,40 vezes 8 é 11,20, né? 8,32. Passando esse 11,20 para o outro lado, 4,40. Então, foi um pouco diferente. Dada a função assim, f de x igual a x mais b, sabendo que f de 3 igual a 6 e f de menos 2 igual a menos 3, o valor do coeficiente angular dessa função é? Então, ele quer o valor de a. Como que a gente resolve isso daí? Ó, esse cara que está aqui dentro é o x e esse aqui é o y. Então, o primeiro ponto aqui, ó, 3 e 6. Segundo ponto, menos 2 e menos 3. A gente vai montar, eu vou montar o primeiro, vocês montam o restante. O sistema. Lembrando que é o seguinte, ó, é y é igual a x mais b. Y 6 é igual a x 3 vezes a mais b. O de baixo, y é igual a x mais b. Vejam quanto vocês acham aí do valor de a, por favor.
E aí, conseguiram achar o valor de A aí, gente? Então, para achar o valor de A, o que a gente faz? Temos várias formas de achar, mas a que eu diria para vocês utilizarem aqui é o método da adição. Então, a gente só quer o valor de A, porque aqui é o coeficiente angular. Então, ó, vamos multiplicar, por exemplo, esse cara daqui de baixo por menos um. Como que vai ficar no sistema? Vai ficar o seguinte: 6 igual a 3A mais B. Multiplica todo mundo por menos um. 3 igual a 2A menos B. Somando, o que a gente vai ter? Ó? B menos B. 3 mais 2, 5A. 6 mais 3, 9. Então, o nosso A, 9 sobre 5. Resposta certa, letra A de amor. Então, mais uma forma aí, lembrando que isso aqui é o conteúdo de sistemas, que também já estudamos. Sistemas de equação. Vamos lá, podemos afirmar que o zero da função é igual a. O que é zero da função? Zero da função é quando a minha função é igual a zero. Então ele quer saber quando eu jogar um valor em x que essa função vai dar zero. Então aqui no lugar de f, vai ficar zero. Então vai ficar aqui zero igual a menos 2x mais 5. Passando para o lado de lá, 2x é igual a 5, x é igual a 5 sobre 2. É a mesma coisa que 2,5. Então, zero da função e raiz da função está falando de quando minha função foi igual a zero. Ou, em outras palavras, no nosso gráfico, é o valor em que a minha função encontra o eixo x. Então, seria esse pontinho aqui que eu vou pintar de vermelho. Ó. É esse ponto aqui. Então, nesse gráfico aqui seria 2,5 e zero. Então, isso que é o zero da função. Ah, isso aqui é interessante, ó. Ele nos deu duas funções, duas leis de formação de funções. Fala o seguinte pra gente. Ah, f de x é igual a 2x menos 5 e g de x é igual a menos x mais 2. Podemos afirmar que o f de g de menos 2 menos g de menos 3 é igual a... Talvez olhando assim, possa dar um medo, né? Caramba, que coisa é essa? Mas vamos destrinchar. Ele deu isso aqui pra gente, ó. F de g de 2 fecha, fecha. Qual o nome dessa matéria aqui? Isso aqui é chamado de função composta, que é uma função de função. Para a gente poder entender, a gente vai separar esse cara aqui em dois. Primeiro vamos achar o valor de g de 2. Ele nos deu aqui o valor, a função g. Então, primeiro vamos achar o g de 2, depois a gente acha o restante. Então, ó, primeiro vamos achar o g de 2. Esquece o f. Então, ó, g de 2 é igual a menos x. Meu x é igual a 2. Então, menos 2 mais 2. Ou seja, g de 2 é igual a zero. Então, aqui no lugar de g de 2 eu vou colocar zero. Então, f de zero menos g de menos 3. Qual o valor de f de zero? Então, aqui no lugar do x, eu vou colocar zero. F de x é igual a 2 vezes zero menos 5. Então, f de zero
é igual a -5. E o g de -3? Então a gente pega aqui a função. Entenderam como funciona? A gente faz cada um separadamente. É uma coisa feia que às vezes pode até assustar, mas a gente trabalha com cada um deles separados. Então a gente ficou com -5, -5. Isso é igual a -10. Então o que que a gente faz aqui? Primeiro resolve quem está dentro. Se vocês verem uma vez a função composta em alguma prova, primeiro você resolve quem está dentro. E esse cara que estiver aqui dentro vai dar um valor. A partir desse valor, você resolve quem está aqui fora. A partir dessa função aqui. Questão 9. Julga as afirmativas a seguir sobre a função. Podemos afirmar que, então, numa função quaisquer, esse aqui é o meu coeficiente angular. Esse aqui, coeficiente linear. O x é o nosso domínio e o f de x é a nossa imagem. Show? Então, domínio, e aqui vai ser a nossa imagem. Vamos ver as afirmações que ele fala. Primeiro, o coeficiente angular é 2. O coeficiente angular é quem está junto com o x. Quem está junto com o x é o 2. Sim. Então, verdadeiro. 2. O coeficiente linear é 3. Qual o valor que está junto com... Está sozinho? É o -3, não 3. Então, nosso coeficiente linear está errado. O valor dele é -3. E a última afirmação que ele faz é: a imagem da função para x igual a 1 é -1. Como que a gente descobre isso? Imagem é a mesma coisa que a gente fala aqui, o valor. Então, o f de x. Então, no lugar de 1, no lugar de x, a gente coloca 1. Então, f de 1 é igual a -1. Quando o x é igual a 1, a nossa imagem é -1? Sim, verdadeiro. Então, quais são as afirmativas verdadeiras aí? A 1 e a afirmativa de número 3. Pessoal, vou dar um intervalinho de 10 minutos. 7h50 a gente entra, aí pega e vai até 8h30, tá bom? Então, Oi. diga, Não, beleza. show? Então, até daqui a pouquinho. Bebam uma água, vão no banheiro. E a gente entra 7h51, 7h52, eu mando o link pra gente dar prosseguimento. Beleza, Yuri. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho, gente.